Bom dia, shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 23 da contagem do homem. E estamos falando do espírito de conselho, e a gente não podia deixar de falar, e o tema de hoje é Yeshua, o maior conselheiro de todos os tempos. Isaías 9:6 vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, queridos, desde o início profético de Isaías, Jesus foi revelado como aquele que carrega em si o espírito de conselho, né, como parte da plenitude do Espírito de Deus. Quando a gente começou esse estudo, a gente começou falando sobre Isaías 11:2, que vai dizer, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito de dar conhecimento e temor do Senhor. Então, Yeshua é a manifestação plena desse Espírito, a voz da verdade, o caminho que guia, a resposta que sara. E a primeira chave que a gente vai ver hoje é Yeshua é o conselheiro que ouve e responde com verdade e graça. Lucas 4:22. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos teus lábios. Mas perguntavam, não é este filho de José? Nesse momento, Jesus acabava de declarar, queridos, que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ele começava a ministrar com poder, com sabedoria, revelando a autoridade daquele que é cheio do espírito de conselho. Então, desde a profecia de Isaías, já se anunciava que o Messias viria com um conselheiro divino, né, como um conselheiro divino. Em Lucas 4, esse conselheiro começa a se manifestar com graça, autoridade e discernimento. Então, Yeshua ele não era apenas mestre das palavras, mas guia de destinos. E o espírito de conselho fluía com graça e com verdade sobre ele. João 1,14 vai dizer, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E Yeshua ouvia com o coração, mas ele respondia com o céu. Seus conselhos não eram humano ou emocional, mas espiritual, cheio de graça para restaurar e de verdade para confrontar. Yeshua escutava com discernimento e respondia com graça e verdade. Suas palavras não apenas informavam, queridos, mas transformavam. Apocalipse 3,19 vai dizer, repreendo e discipulo aqueles que eu amo, por isso sejam diligentes e arrependam-se. Então, seus conselhos corrigem o quê? Corrige aqueles que ele ama. E quem ouve e se posiciona, vence. O espírito do conselho não mima, queridos. Ele molda, ele ajusta, ele levanta reis e sacerdotes. E a segunda chave vai falar, o conselho de Yeshua rompe aparências e alinha corações. Em Lucas 4:22, olha o que perguntam, né? Maravilhados com a sabedoria de Yeshua, mas olha a pergunta, não é este filho de José? Então, as pessoas se maravilhavam com suas palavras, mas não conseguiam entender como a tamanha sabedoria saía de uma pessoa comum. Então, muitas vezes, querido, o conselho que mais precisamos vem de onde menos esperamos. E se houver discernimento, se não houver discernimento, nós podemos rejeitar o que o céu está nos liberando. Então, Yeshua estava cheio do Espírito, como nós vimos em Lucas 4. E ele havia declarado que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ainda assim, ele foi rejeitado por aqueles que estavam presos à imagem que eles tinham de Yeshua, né? O filho de José. O verdadeiro conselho, ele vai desmascarar rótulos e convoca corações ao arrependimento. E Yeshua não trazia conselhos apenas para conforto, queridos. Ele vinha com a verdade que cura. Então, o seu conselho era como um bisturi, corta para curar, expõe e alinha. Então, a correção do espírito é proteção para quem deseja permanecer no caminho. Yeshua continua sendo o maior conselheiro. Não há sabedoria, direção, cura ou discernimento maior do que possa sair da sua boca. Ele continua falando pela palavra,
pelo Espírito e pela comunhão íntima. O Senhor está nos restaurando os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir seus conselhos e agir conforme a tua voz. E isso nos trará o quê, gente? Vitória, pureza, autoridade, e é isso que ele quer fazer conosco. E a terceira chave, e a última, vai falar, entre muitos conselhos de Yeshua, um continua ecoando nesse tempo, que é, vá e não peques mais. João 8,11, ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Essa frase é dita pela mulher que foi surpreendida em adultério. Então, carrega um dos conselhos mais transformadores e proféticos de Yeshua, libertação por verdade e uma convocação de um alinhamento. Jesus, ele não negou o pecado, mas ele também não se uniu à voz dos acusadores. O conselho dele não foi apenas vá, mas vá e não peques mais. E isso é uma liberação com responsabilidade. O espírito de conselho, ele revela o caminho da liberdade com verdade, mas não com permissividade. Ele não é permissivo ao pecado. Ele orienta, ele aconselha a gente ir e não pecar mais. Essa mulher foi arrastada em vergonha diante da multidão, né? Mas Jesus, ele olhou para ela com olhos que curavam. E ele não a expôs, ele a reposicionou, né? Quando ele diz vá, isso é o que é um movimento que nós temos que fazer. Ele não fará por nós. Ele já nos perdoou e ele fala vá, se movimenta, não peque mais. Não peque mais é um alinhamento. Então, vá é um movimento, nós fazemos, e não peque mais também é um posicionamento que nós que temos que fazer. Então, Yeshua, ele está nos chamando a romper com tudo que nos prende no ciclo de culpa e de repetição. E o conselho dele desmascara todas as acusações e nos empodera em decisões. Né? Como nós vimos ontem, o espírito de Jezabel seduz com falsos conselhos. Sabe aquelas frases? Siga o seu coração, não tem problema, Deus entende. Isso são falsos conselhos que vêm de vozes do inferno. Mas Yeshua, ele não negocia com o pecado, queridos, mas ele nos chama para romper com ele. Onde o conselho de Yeshua é obedecido, Jezabel, ela é desmascarada. Jesus, ele não disse, você está perdoada e volte para a sua vida. Não, ele não fala isso. Ele diz, vá e não peques mais. E isso vai exigir o quê? Uma ruptura com padrões antigos, uma renovação de mente, uma busca incessante pelo Espírito do Senhor diariamente. Gálatas 5,16 vai dizer, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Aqui está a chave, nós temos que viver pelo Espírito, buscando ele diariamente, né? Esse conselho não é para um momento, queridos, é um estilo de vida, né? E o espírito de conselho, ele quer nos alinhar com o céu. Ele não apenas nos livra da culpa, mas ele nos chama para um novo caminho da verdade, de arrependimento, de alinhamento com o coração do Pai. Esse é o verdadeiro conselho que ele quer. E hoje, o espírito de conselho está nos dizendo, eu não te condeno, mas eu também não quero te deixar como você está. Olha que coisa tremenda. O Senhor, ele não nos condena, e o conselho que ele tem, não te condeno, mas eu não quero que você fique como você está, porque ele quer coisas muito maiores para nós. Então, que esse seja o clamor do nosso coração, a nossa meditação do dia de hoje. Viver, que a gente clame com o nosso coração, que a gente queira viver uma vida reta diante de Deus, não por obrigação, queridos, mas por amor à sua palavra, por reverência aos seus conselhos, né? Porque nós amamos a sua verdade, e o pecado passa a não ter poder em nós. E o propósito se torna o quê? Muito mais forte do que qualquer tentação. Né? Quando nós amamos e queremos de verdade seguir os seus conselhos, tudo vai mudar na nossa vida. Amém, queridos? Shalom, shalom. Amanhã a gente se vê novamente. Shalom, shalom, bom dia. Shalom, queridos, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom.